Bom dia, né, a todos e a todas. Bom, pessoal, o objetivo da aula hoje, né, é fazer uma exposição da filosofia dos pré-socráticos, né, os filósofos, os grandes pensadores que antecederam Sócrates, né, Platão e Aristóteles. Ou seja, na filosofia da physis, os físicos, né, apresentar em traços gerais, digamos assim, as características dessa filosofia do ponto de vista da sua origem, né, do ponto de vista do seu nascimento, né, descrever em traços gerais os temas e problemas, as questões, né, que caracterizam essa filosofia nascente, né, procurar descrever também os conceitos, a ordem dos conceitos, né, a linguagem própria desses pensadores originários, né, enfim, e todo o campo de questões e de problemas, né, visualizando assim uma contextualização geral. Né, esse é o objetivo desse nosso encontro. No nosso próximo encontro, a ideia, né, é expor o pensamento propriamente dito desses filósofos, certo? Ou seja, né, se ater, né, ao detalhe, digamos assim, a cada um desses filósofos, né, desses pensadores originários, né, procurando explicitar aí as suas filosofias, digamos assim, os seus pensamentos. Né, por exemplo, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Demócrito, a filosofia de Heráclito, Parmênides, Empédocles, Anaxágoras. Né? Então, esse será o objetivo da nossa próxima aula, do nosso próximo encontro. Ok? Então, vamos lá. Né? Os filósofos pré-socráticos. Eu vou passar a disponibilizar para vocês aqui a apresentação, certo? Ok, tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou seguir a apresentação. Os filósofos pré-socráticos, né? Séculos 6 e 5 a.C. A origem e invenção da filosofia, o milagre grego e a genealogia, né, dessa filosofia, digamos assim, né, nascente, que muitos historiadores da filosofia, filósofos, né, observam e identificam aí como o gênio helênico, né, o milagre grego, a invenção da filosofia, na Grécia Arcaica, certo? É uma epígrafe de Nietzsche, muito importante para nós aqui, dentro do contexto do que se segue. Outros povos nos deram santos, os gregos nos deram sábios. Origem e invenção da filosofia, o milagre grego e o gênio helênico. Então, a filosofia teve seu início nas colônias da Grécia, no século 6 e 5 a.C., na conhecida Magna Grécia, na Grécia Menor, enfim. O que a história nos mostra é que a filosofia é um produto da cultura grega, devendo-se reconhecer que se trata de uma das mais importantes contribuições daquele povo antigo ao mundo ocidental. Pierre de Bourrigne, é um autor importante para nós, né? Autor do livro que vai servir como referência para nós aqui, inicialmente, né? Os filósofos pré-socráticos. Né? E aí já esse aspecto, né, importante, né, de que se trata-se de uma originalidade, né, de uma invenção, né, da cultura grega. É uma grande contribuição desse povo, a invenção da filosofia, a invenção da política, da polis, enfim, tal como nós conhecemos. Então, o autor ele chama atenção, né, a importância, né, de demarcar a diferença dos gregos em relação a outros povos e outras culturas da época, né, como o Egito, a Mesopotâmia, os povos do Oriente. Tem uma tese, né, que muitos historiadores da filosofia, né, procuram defender, a tese ocidentalista. Da mesma opinião, né, são os filósofos Nietzsche, Heidegger, Hegel, Goethe. Então, é uma posição bastante consolidada na filosofia, né, de que quando nós falamos de filosofia,
razão, racionalidade, né, nós nos reportamos aos gregos, certo? Então, ali, nós observamos, né, segundo o autor, um comportamento mais racional dos gregos. Segundo o autor, né, Borheim, diante do real, os gregos não se limitaram a uma atividade prática ou a um comportamento religioso. Ao lado disso, souberam assumir um comportamento propriamente filosófico. A pergunta filosófica exige uma postura puramente intelectual. Por isso, em seu sentido forte e específico, a filosofia é um produto original da cultura grega, como afirmou Nietzsche em uma frase famosa. Outros povos nos deram santos, os gregos nos deram sábios. Então, é importante para nós aqui, né, esse primeiro aspecto, né, que caracteriza, que demarca bem esse momento, né, de emergência, né, de constituição da filosofia, dessa filosofia nascente. Trata-se aí, segundo os autores, diversos autores, de uma invenção grega, né, de uma originalidade dos gregos. E o elemento já vai se apresentando aí, né, que nós teremos as condições de desenvolver posteriormente. Essa tensão, essa diferença entre a filosofia e o mito, a filosofia e a religião, fundamentalmente, né, que acaba tendo como critério, né, de demarcador dessas diferenças, né, um comportamento propriamente mais racional, né, o elemento do logos, da razão, da racionalidade, que é próprio dessa filosofia nascente, né? Nós veremos isso aí. O autor, ele chama atenção, né, para mais um aspecto, dentro desse aspecto propriamente racional, né, a presença do logos, da racionalidade, né, que se expressa nesse comportamento dos gregos, que é importante para a gente associar a ideia da filosofia à ideia de razão, de racionalidade. Né, diz ele, né, uma passagem que eu tenho aqui, o que importa salientar, diz Borheim, é que se instaura na Grécia um tipo de comportamento mais acentuadamente racional. Esse maior respeito à dimensão especificamente racional do homem, né, sem o qual é impossível pensar o surto da filosofia que caracteriza o povo grego. Né? Então o autor chama de uma espécie de surto, né? Daí a ideia de um milagre grego, de um gênio grego. Okay? Então eu estou seguindo aqui os autores, que é importante para nós aqui. Ok? Vamos lá. Então, assim, as características, né, da religião grega, né, para a gente demarcar uma relação e uma diferença, né, com a filosofia nascente. É muito importante. Né? Que se existem elementos que demonstram uma continuidade, né, da racionalidade filosófica, do modo de pensar próprio da filosofia, o elemento de continuidade com o mito e mesmo com a religião grega, né, há elementos, né, que demonstram também um elemento de um aspecto, digamos assim, de descontinuidade, de ruptura. Né? Então a gente poderia colocar aí uma relação de tensão da filosofia com a religião, uma relação de tensão em relação ao mito, né, que se existe elementos de continuidade, né, também é possível identificar elementos de ruptura, ou seja, uma ruptura da filosofia com o mito, com a explicação mítica, né, e uma ruptura da filosofia com a religião, ok? Mas de modo mais especial, eu diria aqui, para nós aqui, nesse momento, né, é demarcar essa relação aí de diferença com a religião. Né? Então, características da religião grega, do logos mítico ao logos noético. O logos noético refere-se ao nous, à inteligência, ao espírito, a um comportamento propriamente intelectual. Né? O homem grego não compreende os seus deuses como pertencentes ao mundo sobrenatural,
o mundo transcendente, a ordem natural, né, e a ordem do mundo, que nós vamos ver aí que caracteriza a definição do cosmos, definição de mundo para os gregos, certo? Então, assim, o primeiro aspecto, né, que não existe esse elemento, né, da transcendência, uma força sobrenatural, agindo de fora da física, de fora do cosmos, né, atuando. É muito importante. Os deuses gregos apresentam-se como a evidência, né, que os prende à ordem natural das coisas e à ordem do mundo, o cosmos. Ou seja, os deuses gregos estão integrados à physis, à ordem da physis e do cosmos. Uma relação de imanência, e não de transcendência em relação ao cosmos. Não é uma relação de exterioridade. Segundo aspecto. Os deuses gregos existem assim como existem plantas, as pedras, os animais, o amor, os homens, o riso, o choro, a justiça. Quer dizer, o modo de existência, de presença dos deuses, em meio à totalidade da physis, né, caracteriza um modo de existência, né, próprio, né, aos seres vivos em geral, aos viventes. E um aspecto importante, né, de que os gregos consideravam os deuses como seres vivos, atribuíam vida aos deuses. Vida, seres vivos, né, compartilhava da vida com os seres vivos em geral, pensando na totalidade dos entes, de modo especial a natureza, né, e compartilhavam, né, também da ideia, né, de que eles estavam inscritos no tempo, tinham uma temporalidade, não eram, né, eternos, eram imortais, mas não eternos. A physis, sim, é eterna e imortal. A physis, diferentemente dos deuses, não é gerada, algo criado, produzido. Os deuses são gerados, são nascidos, inscritos no tempo, nasceram. A gente observa isso na teogonia, né, nas teogonias, Hesíodo, fundamentalmente, né, essa ideia de geração dos deuses, a sua inscrição no tempo, na ordem da temporalidade. Outro aspecto importante é a diminuição da distância entre os deuses e homens. Nós vamos ver esse aspecto, é muito importante. Que tem relação, né, com a humanização dos deuses, ou esse aspecto, elemento forte, né, dos deuses gregos, né, o antropomorfismo. Né, os deuses eram demasiado humanos, né, assumiam formas humanas, né, do ponto de vista do seu comportamento, né, dos seus humores, das suas exposições de caráter, né, compartilhavam com os humanos esse aspecto. Né, por exemplo, adultério, vingança, raiva, eram extremamente vingativos, né, ressentimento, ódio. Então, assim, vários sentimentos propriamente humanos, a gente poderia dizer, eram projetados nesses deuses. Né? Daí a diminuição das distâncias, né, dos deuses para os homens, pelo fato deles serem humanos, demasiado humanos, o aspecto, né, da humanização dos deuses, o aspecto antropomórfico. Ok? Então, a humanização dos deuses e racionalização dos mitos, quer dizer, esse logo mítico, né, vai transitando, digamos assim, para um logos, né, um logos racional, né, uma espécie de racionalização, né, dos relatos, dos mitos, né, que contam a origem, né, digamos assim, as narrativas de origem que é própria do mito, né, que tem sempre aquele elemento do fantástico, né, que se vale de recursos mais diversos, né, recursos imagéticos, sobretudo, assim, de fábulas, metáforas, imagens mais diversas, né, sempre para descrever, né, a origem das coisas do ponto de vista de um relato, de uma narrativa mítica. Né? Ok, mas veja bem, importante aí, né, humanização dos deuses, né, e racionalização dos mitos. O uso da palavra Deus é algo muito importante, em um sentido não religioso. Esse é um aspecto muito importante. Se os gregos, de modo geral, e os filósofos pré-socráticos, de modo particular, utilizavam
né, a palavra Deus, né, mas utilizavam no sentido absolutamente diferente, né, no sentido que nós utilizamos hoje. Né, nós vamos ver isso. Né, utilizavam no sentido não religioso. Vamos lá. Outro aspecto importante, né, a physis é eterna e imortal. Ou seja, ela não foi criada, não está inscrita numa ordem de criação. Ela é imortal, ela é eterna. Não foi criada, né, a partir do nada. Nós vamos ver esse aspecto. Né? No sentido mais amplo possível, né, nós veremos aí que a ideia de physis, né, o conceito fundamental, decisivo da filosofia dos pré-socráticos, né, se traduz por natureza. Mas os gregos compreendiam a physis no sentido radicalmente diferente, né, da ideia de natureza, a representação que nós fazemos em torno da natureza hoje. A physis, digamos assim, ela era eterna e imortal, não gerada, não criada. O pressuposto básico é que nada vem do nada e nada retorna ao nada. Não há criação a partir do nada para os gregos, de um modo geral, como no judaísmo e no cristianismo, em que Deus, né, tira o mundo do nada, o esquema da criação. Quando nós pensamos a totalidade dos entes, da natureza, nós pensamos a própria natureza como algo criado, né, e a nós mesmos. Então, o esquema da criação, esse Deus, né, transcendente, né, esse Deus clarividente, né, na sua clarividência, que tudo vê, onisciente, que tudo conhece, onipotente, né, do ponto de vista da criação. Os gregos desconheciam esse Deus. Isso é muito importante para nós, para a gente poder, né, situar a emergência dessa filosofia, né, justamente, né, caracterizar esse aspecto propriamente racional, mais intelectual. Né? Ou seja, né, os gregos até mesmo utilizavam a palavra Deus num sentido não religioso, né, que expressa um comportamento relacionado a crenças, né, e por aí vai. Então, o que é real, imortal e eterno, em todas as coisas, é a physis, como força material e inteligente, imperecível, né, que sofre todas as transformações visíveis. Né? Esse é o conceito de physis que a gente vai desdobrar em seguida. Né? É muito importante isso. Na physis, né, é um tipo, digamos assim, caracteriza uma espécie de força, né, originária, uma força material imanente aos processos da própria physis, né, o que explica a emergência e a constituição de todos os seres. Né, mas não é uma força transcendente, né, imaterial, vindo de fora, algo exterior à natureza, por exemplo, assim, mas é um princípio imanente de constituição, né, de produção de tudo aquilo que existe. Né? Então, a ideia de imanência é muito importante. Physis rompe com a ideia de uma força sobrenatural, agindo de fora, do exterior, mas enquanto um princípio imanente, né, de criação, de produção, né, da natureza em geral. Não, mais uma vez, não há o nada para os gregos. Há a physis, né, eterna, né, e imortal. Nada vem do nada. A arqué e a physis são eternas. Essa aqui é uma outra noção que nós vamos desenvolver, a ideia de arqué, de princípio originário. Então, quando nós nos reportamos a ideia de arqué e de physis, a gente pensa assim, a fonte originária de todas as coisas, né? A partir do qual as coisas se constituem, se desenvolvem, emergem, né, se desenvolvem, passam por todos os tipos de mudança e transformação. É o que explica a multiplicidade das coisas, da vida. Né? Então, isso quer dizer, um princípio originário, né, que comanda, digamos assim, né, a emergência, a constituição de todos os seres que se apresentam, digamos assim. Nós mesmos, né, e os próprios deuses, né, precisam ser postos em relação a essa arqué originária, esse princípio originário. O fundo imortal e perene de onde tudo brota e para onde tudo regressa é a physis,
né, origem e constituição de todos os seres. Nós vamos voltar a essa palavra extremamente importante, né, a physis, né, como origem e constituição, princípio de constituição de todos os seres, quando nós formos tratar, né, o vocabulário dessa filosofia nascente. Mas aqui é muito importante. Né? A physis, digamos assim, né, de um modo mais preciso e rigoroso, é o ser dos filósofos. Né? É o ser. E esse ser, né, não caracteriza, não se expressa, não se deixa aprender a partir de um princípio exterior. É um princípio transcendente à própria gênese, né, criação, né, no sentido de produção, no sentido de nascimento, no sentido, né, de emergência de todas as coisas. A ideia de imanência. Né? Então, prosseguindo, né, a partir de tais pressupostos, né, compreende-se que, aos poucos, uma atitude filosófica diante do real, da realidade, no sentido da sua totalidade, se torna viável. Né? Ou seja, eu vou ler novamente aqui. A partir de tais pressupostos, compreende-se que, aos poucos, uma atitude filosófica diante do real, da totalidade do real, se torna viável. E que o homem passa a afirmar-se como um ser que, por suas próprias forças, questiona, interroga o real. Vocês percebem? O homem, por suas próprias forças. Quais seriam as forças? As forças do logos, do nous, a sua inteligência, essa sua constituição, né? Enquanto um ser vivo dotado de logos, na definição de Aristóteles, na capacidade, né, de articular sentido e significado às coisas, né, a partir da palavra, a partir da linguagem, a partir do discurso pronunciado, né, ou do discurso escrito. Então, assim, o homem é um ente, né, que, pelas suas próprias forças, disposições, né, que expressam o campo aí das suas faculdades, né, é capaz de interrogar o real, né, a realidade, a physis, né, e buscar explicações, né, a partir dessas suas capacidades. Então, vocês percebem assim, né, um elemento muito importante é isso aí. O homem não recorre mais ao mítico, ao logos mítico, o homem não recorre ao Deus transcendente, ao sobrenatural, para explicar as coisas. Né, mas ele se apoia nas suas próprias forças, nas forças do logos, né, da razão. Enfim, esse é o comportamento propriamente racional, né, que o Borraj está chamando a atenção, né, que caracteriza o povo grego de um modo geral, né, que está na origem, digamos assim, como condição de possibilidade de constituição da filosofia. Né, que é esse logos noético. Então, nós podemos agora avançar mais um pouco, né, nas palavras essenciais, né, ou as palavras originárias dos filósofos originários, né, dos filósofos pré-socráticos. É muito importante, eu tenho chamado a atenção para vocês, né, que na filosofia nós operamos, né, pensamos, filosofamos com conceitos. Então, uma definição dos conceitos, uma caracterização é fundamental para que a gente possa, né, digamos assim, praticar a filosofia, exercer a filosofia, esse modo de pensamento. Então, a filosofia opera com conceitos. E toda e qualquer filosofia, ela se caracteriza, digamos assim, ela se define fundamentalmente a partir dos seus conceitos. Então, aqui é importante já procurar definir em grandes linhas, né, os conceitos, né, ou então o vocabulário dessa filosofia nascente, né, dos filósofos que antecederam, né, Sócrates, Platão e Aristóteles na Grécia Clássica. Né? A filosofia dos filósofos originários, é muito importante esse jogo, né, como diz Heidegger, filósofo alemão. Nas palavras gregas, como logos, aletheia, a physis, aké, expressa justamente, né, a densidade, a profundidade da filosofia desses filósofos pré-socráticos. Ou seja, né,
Por isso, é importante aqui a gente procurar, por exemplo, demarcar uma diferença entre a physis dos filósofos originários, a ideia de natureza, para os gregos, de um modo geral e de um modo específico, para esses primeiros filósofos, e a physis, tal como nós compreendemos a natureza, na verdade, como nós compreendemos nós modernos e contemporâneos, né? Para demonstrar justamente a abissalidade, o abismo, né, que demarca, né, a diferença do ponto de vista da ordem dos conceitos, do ponto de vista do que essas palavras significam e o que elas permitem pensar, né, o modo da filosofia. Né? Então, a física e a physis dos filósofos pré-socráticos. A física no sentido de que os filósofos pré-socráticos, com essa filosofia nascente, ela é definida como uma física, né? Uma física da natureza, uma filosofia da natureza. Então, a importância, né, pensando aí o campo de problemas, objetos de estudo, né, vai expressar justamente nessa essa física. Né? E a physis, né, dos pensadores pré-socráticos, essas duas palavrinhas, e como elas se articulam, como elas demarcam uma diferença abissal, né, profunda em relação à nossa física, a ciência da física, e a nossa natureza. Okay? A diferença entre physis gregas e a natureza, na acepção, significação moderna da palavra. Né? A diferença abissal entre a física pré-socrática, né, e a física moderna. É importante, né, pensar aqui, né, e já chamar a atenção, e o autor aqui, no caso, Borheim, chama a atenção dos perigos, né, de se confundir, ele fala até mesmo em perigos, de se confundir, né, a física dos pré-socráticos com a física, né, dos modernos. Né? A physis, né, dos pré-socráticos e a natureza dos modernos. Né? Existe aí um perigo de se confundir essas noções, né, se extrapolar e se generalizar, e aí, né, quando nós perdemos aí essa diferença, né, a gente tende ao enfraquecimento, quer dizer, as palavras elas perdem, né, do ponto de vista do significado, a capacidade de significar, né, a sua potência, né, o seu poder de significar, de se exercer o próprio pensamento. Né? Então é muito importante aqui. Eu tenho uma nota aqui, eu vou ler para vocês. Né? Aristóteles, né, em sua metafísica, chamou os filósofos pré-socráticos de físicos. Vocês não estão acompanhando aí. Não estão acompanhando. A física pré-socrática nada tem a ver com a física na acepção moderna da palavra. Assim como a physis não pode ser traduzida sem mais problemas pela palavra natureza. Hoje, a natureza tende a confundir-se sempre mais com o objeto das ciências da natureza, como algo que pode ser dominado pelo homem, que pode ser posto a serviço do homem. Né? Daí as expressões, né, que caracterizam aí os ideais, né, da ciência moderna, fundamentalmente emergentes, né, a partir do século XVII. A ciência é poder, né, a possibilidade de conhecer a natureza, extrair e formar e constituir um saber acerca da natureza, caracteriza e demonstra, né, que nós passamos a exercer um poder sem precedentes, né, sobre essa natureza conhecida, né, e por isso saber é poder, né, de Francis Bacon, e o ideal das ciências, né, que nós podemos identificar também dessa ciência moderna a partir do século XVII, que até hoje, né, se coloca como ideal, digamos assim, pensando na lógica dos fins, né, as expectativas que nós criamos em relação às ciências, né, é uma máxima de Descartes. Cabe às ciências, em geral, as ciências da natureza, tornar o homem senhor e possuidor da natureza. Então aqui vocês observam isso, né, essa ideia de posse, de poder da natureza como algo exterior a nós mesmos, no sentido, né, que nós imprimimos, né, a partir da racionalidade, tal como ela se estabelece nas ciências e no conhecimento de modo geral, uma relação de meios e fins. A natureza, em geral, os viventes, em geral, né, as plantas, né, os animais, né, são tidos como meios
para realizações de fins propriamente humanos. Então, a ideia, né, de posse, né, manter uma relação de propriedade, né, de apropriação da natureza para poder satisfazer os nossos fins, seja para suprir as nossas necessidades ou para finalidades as mais diversas. Então, é muito importante isso, né? Os gregos desconheciam essa natureza. Não tinha uma relação, pensando em relações meios e fins, nessa relação instrumental, técnica, de dominação da natureza. Isso é muito importante. A física não tem nada a ver com a ideia de natureza, tal como nós conhecemos. O segundo aspecto, né, associado, né, aos ideais da ciência da natureza, né, no sentido moderno, né, é o que o diferencia da física ou da cosmologia, né, dos pré-socráticos. Né. A física dos primeiros filósofos gregos não é uma disciplina como a lógica, a ética e a física, a biologia. É uma disciplina que nós colocamos ao lado das outras, ao lado da filosofia, por exemplo. Então, ela não não se trata aí de uma ciência especializada, né, que define, que recorta um aspecto do real, define um setor, digamos assim, dos objetos, né, faz um recorte, né, mas a física se confunde com a filosofia, né, e pensa a totalidade dos entes. Okay? Então, não existe essa demarcação, pensando na lógica da especialização do conhecimento, né, tal como essa lógica se desdobra na criação das disciplinas, né, demarcadas, definidas a partir dos seus objetos, das suas metodologias, né, das suas particularidades. Então, emerge a ideia de totalidade que nós vamos visualizar aí. Okay? Física e filosofia é a mesma coisa. Né? A palavra physis, né, mais uma vez, é importante para nós aqui. Né? Conceito fundamental da palavra, né, e conceito fundamental da filosofia pré-socrática, né, quer dizer, pensando na sua densidade, na sua abrangência, na sua radicalidade. Né? Os filósofos como filósofos da física. Então, a gente tem, né, que procurar caracterizar, né, no sentido, digamos assim, mais amplo possível, no que é que estava em jogo nessa investigação dessa filosofia. O que é que os filósofos investigavam? Qual o conceito, a definição de física? Lembrando vocês um aspecto muito importante. As palavras gregas são intraduzíveis, né, para outras línguas, de modo especial para a língua portuguesa. Então, assim, né, dada a sua abrangência, a sua intensidade, a sua riqueza, nós encontramos, os historiadores, os estudiosos, de modo geral, encontram, né, enormes dificuldades para traduzir as palavras gregas para as outras línguas, certo? Então, é muito importante isso. Por isso, né, um outro aspecto, que a palavra física não se deixa traduzir por palavras, né, como a natureza. Ok? Mas aqui nós temos, assim, algumas indicações que é importante para nós aqui. Então, a palavra physis significa produzir, a exemplo, né, um exemplo aqui, o bosque que na primavera produz folhas. A gente pensando aí as estações do ano, né, a primavera, o outono, o verão, o inverno, né, e o comportamento, a manifestação da natureza. Né? Então, assim, a natureza, ela, digamos assim, ela é a expressão tal como nós conhecemos, tal como vem ao nosso encontro, de acordo com o nosso sentido, a nossa percepção visual, enfim. Né? É uma manifestação da física. Então, physis significa produzir, produção. Significa também crescer, fazer crescer. Né? Ou seja, a física é responsável pelo nascimento, né? Pela geração, pela emergência de todas as coisas. A palavra phys designa o processo de surgir e desenvolver-se de todas as coisas. Significa o originário, o que está na origem, a fonte originária, da qual brota todas as coisas. A palavra abarca também a fonte originária das coisas, aquilo a partir da qual se desenvolve e pelo qual se renova constantemente o seu desenvolvimento.
Né? O que é importante aqui, adiantando esse elemento, nesse princípio de imanência, quer dizer, né, digamos assim, a physis, né, está na origem, enquanto fonte, o elemento originário, é princípio de criação de constituição e acompanha todos os processos, todo o processo, o nascimento, o desenvolvimento e o desaparecimento de todas as coisas. Né, do nascimento à morte. Então, a physis, né, digamos assim, enquanto um arqué, enquanto um princípio, enquanto fonte originária, né, é imanente aos seres, né, digamos assim, durante toda a sua duração. Não se separa, em momento algum. Isso vai ficar bastante claro, pessoal, quando nós formos apresentar, assim, de modo bem específico, né, os filósofos pré-socráticos, como Tales de Mileto, né, Anaxágoras, enfim, a gente vai observar isso aí. Heráclito. 3 aspectos nós poderíamos dizer aqui, né, fundamentais da physis. A physis é o próprio ser, né, abarca a totalidade dos seres, tudo aquilo que princípio originário, fonte primária, né, então é muito importante, né, a palavra ser para os gregos, né, os gregos compreendiam o ser como a própria physis. Nós vimos isso em outras aulas e eu vou retomar isso daqui. Então, no primeiro momento é isso. Physis, né, é o próprio ser. A palavra physis indica aquilo que por si brota, mais uma vez, se abre, emerge, o desabrochar que surge de si mesmo e se manifesta nesse desdobramento, né? Quer dizer, a physis, ela é abertura, ela é condição de possibilidade. Né? Tem um exemplo muito importante também, a ideia, né, da rosa, o exemplo da rosa, né, o botão de uma flor, aquela explosão, né, aquele desabrochar, né, pensar todo o processo, né, digamos assim, da planta, da flor, desde a sua gênese, né, o seu desenvolvimento enquanto um desabrochar, né, enfim, da semente, né, a sua maturidade, e da sua maturidade ao seu retorno, ao seu regresso, ao seu desaparecimento. É muito importante isso. É emergência, é o desabrochar. Dizer, é uma citação aqui, que o oceano é gênese de todas as coisas, é o mesmo que dizer que é a physis de todas as coisas. É o princípio, é a arqué de todas as coisas. Nós vamos observar os pré-socráticos, alguns vão colocar a ideia de que todas as coisas surgiram e emergiram a partir dos oceanos, dos mares. Heráclito, de modo especial, o Tales vai dizer, né, de que, Tales de Mileto, de que a água é a arqué, é a physis de todas as coisas. Ok? Nesse sentido, a physis encontra em si mesma a sua gênese, princípio de imanência. Ela é arqué, princípio de tudo aquilo que vem a ser, que vem a existir. Certo? Muito importante, eu sei que eu estou repetindo alguns aspectos, mas ela é princípio de si mesma. Ou seja, ela não foi criada a partir de uma força sobrenatural, exterior, de um ente, né, todo poderoso. Então, a physis, que abarca a totalidade do real, encontra em si mesma, né, o princípio da sua própria gênese. Né? É o princípio de imanência. Né? É muito importante, né, de que a physis, rigorosamente falando, né, ela é eterna. Né? Ou seja, ela não está inscrita no tempo. Pensada em termos de totalidade, né, ela não possui um nascimento, um começo absoluto, né, como dentro do esquema da criação. Né? E a physis existiu desde sempre. A questão é que a physis ela vai se desdobrando, né, vai se desenvolvendo, né, e está presente na multiplicidade dos seres, de tudo aquilo que existe. Né? Animais, plantas, deuses, pedras, nós, humanos, né? São formas, digamos assim, de presença da physis. Mas ela, enquanto um princípio originário que encontra em si mesmo, né, ela não foi criada,
ela não foi produzida a partir de algo ou outro. Né? Enfim, eu volto a esse aspecto. Né? Aqui eu estou procurando demarcar para vocês, eu acho que é importante para nós aqui, a diferença entre a physis, no sentido dos pré-socráticos, né? E a ideia de natureza no sentido, né, por exemplo, de modo especial, no modo da religião do cristianismo, a partir do esquema de criação, e a demarcação, né, da ideia de physis, né, do conceito tal como se desenvolvem nas ciências da natureza, nas ciências modernas. Ok? Então, isso é muito importante, sempre ter em vista essas duas diferenças aí. Ok? Mais uma vez, a physis é o próprio ser. O Talma Zen, né, essa disposição afetiva originária da filosofia, né, pensando a figura do filósofo, né, ou seja, né, essa disposição de ânimo, esse afeto originário da filosofia, né, responde à physis, na sua manifestação, na sua presença. Né? Então nós vimos, eu vou repetir aqui, né, o espanto do filósofo em face do milagre do ser, como origem do filosofar e da própria filosofia. Né? Milagre do ser, quer dizer, é a physis na sua manifestação, sua pura e simples presença, né, que provoca um espanto, né, no filósofo, né, e põe o filósofo, do ponto de vista do seu logos, do ponto de vista da sua razão, do ponto de vista do seu pensamento, né, a interrogar, a questionar o ser, portanto a physis, do ponto de vista da sua origem, né, e todos os seus desdobramentos, do ponto de vista da sua constituição. Outro aspecto importante, o psíquico, né, a psique, a alma, no sentido amplo ou específico, né, a psique humana, o anímico, né, o espiritual, também pertence à physis. Né? O anímico, tudo aquilo que possui vida, integra a physis. Então vocês percebem aqui, no limite, o corpo e a alma estão integradas à physis. Os deuses gregos não são entidades sobrenaturais, mais uma vez aqui, mas sim parte integrante da natureza. Diz Tales de Mileto, tudo está cheio de deuses, mas tendo em vista a ideia de que os filósofos pré-socráticos não compreendem a palavra Deus no sentido religioso. Tudo está cheio de deuses. Né? Deus é dia, diz Heráclito, e noite, inverno e verão, guerra e paz, abundância e fome. Então a gente tem que colocar a ideia da palavra de Deus aqui, no sentido desse processo de racionalização, tanto do mito como da religião. Né? A physis compreende, né, terceiro aspecto, a totalidade de tudo que é, a totalidade da natureza. Né? A physis pertence o céu e a terra, a pedra e a planta, o animal e o homem, o acontecer humano, a ordem dos acontecimentos, como a obra do homem e dos deuses. E, sobretudo, pertence à physis os próprios deuses. Lembrando aquele aspecto, né, do antropomorfismo, né, a quebra das distâncias entre o homem e os deuses, né, o aspecto antropomórfico, e também o processo de racionalização dos mitos, porque os deuses gregos eles aparecem fundamentalmente, né, em Homero, em Hesíodo, na Ilíada, na Odisseia, né, enfim, na Teogonia, tal como narrada a geração dos deuses, né, por Hesíodo. Para fechar essa parte, né, pensando a physis, o filósofo pré-socrático pensa o ser, a totalidade de tudo aquilo que existe, e pode aceder, né, a uma compreensão da totalidade do real, do cosmos, dos deuses, do homem e da verdade, do movimento e da mudança, do animado e do inanimado, do comportamento e da sabedoria, da política e da justiça. Vocês percebem? Na própria polis, né, é integrada, né, a ordem da physis.
certo? Então, assim, não existe essa separação radical, que é a condição de possibilidade de emergência, né, do conhecimento das ciências modernas, ciências da natureza de modo especial, na modernidade, essa separação entre natureza e cultura, o reino da natureza, pensando na totalidade da natureza, do ponto de vista da ordem dos animais, das plantas, dos viventes, né? Quer dizer, a natureza marcada, pensando aí os determinismos, né, da natureza, né, como reino da necessidade, e, por outro lado, a cultura como reino da liberdade. Essa separação, essa posição entre necessidade e liberdade. Necessidade, reino da natureza, liberdade, né, a história, a cultura, a política. Então, vocês percebem isso. Não existe, né, essa diferença. A polis, a política, a justiça, né, a alma, a psique, né, o logos filosófico, né, todos integrados, né, à física. Ok? Então, assim, foi uma caracterização geral, né? Para finalizar, pessoal, a minha exposição, acho que tem que é importante, assim, né, levantar que tipo de perguntas, né, que movem, digamos assim, que moviam essa filosofia originária, né, os filósofos, né, pré-socráticos faziam que tipo de perguntas, né, que caracterizam, né, um modo próprio de filosofar, uma pergunta filosófica, né, do ponto de vista dessa filosofia originária. Então, veja bem, né, mais uma vez a ordem das palavras, né, então nós tínhamos ali uma física, uma filosofia da natureza, compreendendo a física e a física no sentido grego, né, essas palavras no sentido grego, né, e nós tínhamos ali uma cosmologia. As perguntas sobre o cosmos, mundo ordenado, a ideia de ordem natural das coisas, em que se escreveu a natureza em geral, os seres vivos, os deuses, os homens. A ideia de cosmos se opõe à ideia de caos, implica a ideia de ordem, um mundo ordenado, organizado. Então, as perguntas sobre o cosmos, sobre o universo, sobre o mundo, a physis e a kinesis, ou movimento, a transformação de todos os seres. É muito importante aqui, né, explicitar o sentido e significado dessa palavra kinesis, significa movimento. O movimento para os gregos, né, diz algo mais do que a ideia de que um corpo se deslocando no espaço, no sentido de locomoção dos corpos. Os gregos compreendiam o movimento no sentido muito mais amplo, no sentido, né, da transformação, da mutação das coisas. Porque as coisas estão num processo de mutação, de transformação. Movimento no sentido de transformação, aquilo que se opõe ao repouso, à estabilidade, à permanência das coisas. Então, é a ideia de movimento. Então, vamos lá. Aqui eu estou seguindo, né, Marilena Chauí, né, no seu importante livro, que está nas referências bibliográficas, né, que é Introdução à História da Filosofia dos Pré-Socráticos a Aristóteles, certo? Estou seguindo agora aqui já outra autora, Marilena Chauí, ok? Qual a origem de todas as coisas? Ó, a pergunta pela origem, né? Pelo elemento originário, pela fonte, né, originária de todas as coisas. Qual a origem de todas as coisas? Como um único princípio, arqué, pode dar origem à multiplicidade de todas as coisas? Como aquilo que permanece sempre jovial, imortal, idêntico a si mesmo, pode dar a origem ao que é diferente dele, perecível, múltiplo? Como o uno dá origem ao múltiplo? Como e por que as coisas se movem, se transformam, a mutação dos seres? Como o imutável pode dar origem ao mutável? Ou seja, a physis imutável pode dar origem à multiplicidade, né, dos seres, dos entes. Como o múltiplo retorna ao uno, né, o princípio de que da physis todas as coisas brotam, e a physis todas as coisas retornam. Ou seja, o desaparecimento
de todos os seres, a morte. Né? Nascimento e desaparecimento. Né? A física tudo retorna. Então, veja bem, nós temos questões aqui, pessoal, que eu vou tentar, né, explicar um pouquinho melhor para vocês aqui. Né? Como um único princípio, voltando às questões lá, do ponto de vista da pergunta pela origem do cosmos, a origem das coisas. Como, a partir de um único princípio, arqué, pensando nos 4 elementos, a água, o fogo, a terra, o ar, nós vamos ver isso, né, para os pré-socráticos. Como, a partir de um único princípio, né, da física, pode nascer, ou como esse princípio pode dar origem à multiplicidade e à diversidade de todas as coisas. Ou seja, essa relação entre o uno, aquilo que é único, idêntico a si mesmo, e o múltiplo, né? A multiplicidade e diversidade dos seres. Né? Ou seja, a relação entre identidade e diferença. Como o idêntico pode gerar um múltiplo? Ou seja, buscar uma explicação para a existência das coisas, de todas as coisas, a partir de um único princípio. E reconhecer, identificar nesse princípio a sua imutabilidade, a sua permanência, a sua eternidade. Né? Vocês percebem? Né? O uno, idêntico a si mesmo, eterno, imutável, perene, não sujeito a mudança. Como esse uno pode gerar um múltiplo? Essa é uma questão, uma pergunta dos filósofos, né, que caracteriza essa cosmologia. Né, e essas são as questões levantadas por esses filósofos, ou por essa filosofia. Como aquilo que permanece sempre jovial, imortal, né, no sentido de fonte originária, né, a physis, né, imortal, idêntico a si mesmo, pode dar origem ao que é diferente dele. Né? Então você percebe que caracteriza, né, tudo aquilo que nós podemos observar na natureza é a perecibilidade, né, a mutabilidade, a mutação. Todos os seres e a nós mesmos estamos o tempo todo mudando, sofrendo transformações. Né? A noite e o dia, inverno e verão, o seco e o úmido, o quente e o frio, o nascimento e a morte, ou o contrário, e os seus contrários. Né? Como o uno dá origem ao múltiplo, problema da filosofia. Como e por que as coisas se movem, se transformam. Como explicar o devir eterno de todas as coisas. A gente vai ver isso em Heráclito. Tudo flui. Ou seja, tudo está num processo constante de mutação, de transformação. O fluxo eterno, a mudança eterna de todas as coisas. Se a gente pode utilizar a palavra eternidade, segundo Heráclito, é em relação ao vir a ser permanente de todas as coisas. Todas as coisas estão em movimento, em transformação. Como explicar isso? Né? Como aprender, né, do ponto de vista racional, né, um princípio que possa explicar essa mutação, essa transformação, esse fluxo permanente de todas as coisas. Como explicar o devir? Sempre recorrendo a um princípio único, que ele mesmo não sujeita a mutação, a transformação. Enfim, avançando mais aqui para fechar, né, o devir como um problema filosófico. Então, vocês observam aí, né? Então, na verdade, o problema que vai cortar, digamos assim, toda o pensamento e a filosofia desse filósofo pré-socrático é a questão do devir, da mudança, do vir a ser. É a kínesis. É porque as coisas estão em constante processo de mutação e transformação. Que explica isso? Veja bem, mais uma vez, a partir do logos, da razão, do intelecto, né, da inteligência. Quer dizer, o filósofo se valendo dos seus próprios recursos, das suas próprias forças, né, pensando logos, pensando nous, para explicar esses processos. Segundo Mariana Chauí, a preocupação central dos físicos ou da filosofia nascente com a cosmologia é com o devir, isto é, com a kinesis, com o movimento, a transformação dos seres, e com o repouso, identidade da física e estabilidade dos seres. Né? Essa oposição entre repouso e movimento. Repouso, aquilo que permanece sempre estável, permanente, em movimento, a transformação
né, os processos de transformação. Então, na verdade, o problema da filosofia, que esse vai ser o problema de Platão, nós vamos ver isso, né, é a oposição entre ser, o uno, aquilo que é idêntico a si mesmo, o imutável, e o devir, a mudança, o movimento, a diferença, a multiplicidade. Esse é o problema, né, da filosofia grega, de modo especial, né, e um problema que vai recortar toda a nossa história da filosofia. Né, como conciliar, opor, contrapor, né, ou como se posicionar, né, em meio ao devir. O devir, a mudança das coisas, é o problema da filosofia. Une o múltiplo, né, essa preocupação com o devir se expressa em determinadas questões. É uma síntese que Mariana Chauí faz nesse livro, que eu citei para vocês, que é importante para nós aqui, para a gente poder fechar e encerrar essa exposição. Como o uno, o idêntico a si mesmo, a physis, eterna, imutável, plena, se torna múltiplo e diferente de si mesmo. Né? Ou seja, a multiplicidade dos seres, a diversidade dos seres. Pensar a physis, a natureza, na sua diversidade, as múltiplas formas de existência que marca exatamente essa diferença, essa pluralidade. Como explicar isso? Né? A partir da physis, a partir do uno, do idêntico a si mesmo, de uma única arqué. B, como múltiplo, o diferente, os seres no mundo, podem provir do uno idêntico, e a ele retornar. Né? A ideia que eu fiz referência para vocês, que a physis, todas as coisas retornam. É um processo de corrupção, de degenerescência, de degradação, né? O desaparecimento, a morte. Né? Todas as coisas retornam a essa fonte originária, retornam à physis. Como explicar, né, o nascimento, o aparecimento, a morte e o desaparecimento dos seres? Recorrendo à physis, e explicar a partir do logos, não a partir do mito e não a partir da religião. Em resumo, né, partindo do uno, da physis, pergunta-se como o múltiplo é possível. Ou o inverso, partindo do múltiplo, reconhecimento da diversidade dos seres, observados, né, no cosmos, nesse mundo ordenado, organizado, pergunta-se como é possível o uno. Aqui é o jogo entre a identidade e diferença. Ou se explica a diferença a partir do princípio de identidade, ou se explica o idêntico a si mesmo, né, a identidade recorrendo à diferença. Né? Então, é esse jogo de identidade e diferença. Para concluir, então, né, para Chauí, a preocupação com o devir levará os filósofos no transcorrer de toda a história do pensamento, de toda a história da filosofia, não apenas dos gregos, né, de modo especial, Platão e Aristóteles. Mas toda a história da filosofia, né, eu diria que pode ser, né, concentrada nessa questão, né, nesse problema do devir, né, que emerge como um problema por excelência da filosofia. Então, mais uma vez, para Chauí, a preocupação com o devir levará os filósofos a distinguirem entre a aparência do mundo aparente, os seres percebidos diretamente por nossos sentidos, né, experiência sensorial, e a verdade ou a essência do mundo, ou seja, o ser alcançado exclusivamente pelo pensamento, o verdadeiro ser. A physis, manifestação visível da arqué invisível, oculta ou escondida, aparece em todas as coisas. Manifestação que pode ser aprendida pelo pensamento, pelo logos, pela razão. A physis é vista pelo olho do espírito, embora percebido pelos olhos do corpo. A physis será invisível para o pensamento. Veja bem, a physis será visível para o pensamento,
olhos do espírito, ela pode ser apreendida pelo Logos, e invisível para os órgãos dos sentidos, isto é, para a percepção sensorial. Então, nós temos aqui justamente essa oposição entre o sensível e o suprassensível, que é uma oposição metafísica, né, o mundo do ser e o mundo do devir, né, o jogo da identidade da diferença, que nós podemos identificar nessa relação entre o uno e o múltiplo, né, e toda essa problemática nos reenvia a uma questão antropológica, né, no sentido do dualismo, né, que Platão vai se desenvolver. Quer dizer, nós somos corpo, constituído de um corpo, de um aparato sensível, o campo das nossas faculdades, da nossa sensibilidade, das nossas sensações, né, aprendemos as coisas através dos nossos sentidos, conhecemos as coisas, né, através dos nossos sentidos, da percepção sensível, né, e a nossa constituição, né, enquanto seres racionais. Né, a primeira definição, o logos, né, a capacidade compreensiva, né, de articular sentido e significado através da palavra, né, essa oposição entre corpo e alma. A ideia aqui é de que o conhecimento verdadeiro, o verdadeiro ser, né, esse princípio, né, que é invisível para os sentidos, quer dizer, essa arqué, esse princípio, essa fonte originária que explica todas as coisas, a constituição de todas as coisas, não se deixa aprender pelos sentidos, pela percepção sensível, mas sim pela razão, pelo pensamento, pelo intelecto. Então, esse jogo de oposição entre o sensível e o suprassensível, né, no sentido mais amplo, entre o corpo e a alma, e, né, a ideia de um conhecimento verdadeiro, de um episteme, né, de uma filosofia, essa relação da filosofia com a verdade, com a episteme, né, em oposição à doxa, à mera opinião, enfim. Bom, eu encerro aqui, né, essa primeira exposição, né, e no nosso próximo encontro eu vou apresentar o pensamento desses filósofos, né, no detalhe, né, de modo, digamos assim, que a gente possa, né, avançar na compreensão, né, dessa filosofia nascente e emergente, filosofia dos pré-socráticos, certo? Enfim, a ideia aqui é que nós possamos dar continuidade, né, na próxima aula, ok?